Boa noite. Inicialmente eu queria agradecer a Maria Lívia Nascimento, a Estela Schenvar, que deve dar uma saidinha, e ao Guilherme Castelo Branco, que organizaram esse colóquio e propiciaram esse encontro durante esses dias, e a vocês que eu tomei um maior susto quando cheguei aqui, que tinha tanta gente e interessada em Foucault, né? E aí eu fiquei pensando assim, acho que isso se deve um pouco ao fato do Foucault ter uma certa altura da vida dele, acho que é em Arqueologia do Saber, dito que ele não tinha nenhuma obrigação de declarar o seu estado civil. Aí eu acho que as pessoas com o tempo foram achando assim, eu quero ficar noiva dele, eu quero ter um caso, eu quero ser marida. E aí eu fiquei pensando assim, estão casando Foucault com muita coisa atualmente. Aqui, entre as várias que me incomodam, que devem ser as de vocês também, e que eu não preciso nem enumerá-las, porque isso aí estaria ocupando o meu tempo aqui, e o de vocês, não é? Situa-se também uma certa docilização do Foucault pela universidade, não é? E nesse campo específico, que é o que nos toca, o que mais tem me impressionado é como uma produção todinha voltada para a história do presente, a produção do conceito relativo àquele instante, àquela análise, àquele estudo, tem se transformado com o tempo em estatuto de conceito teórico. Então, essa é uma coisa que tem me incomodado bastante, e eu queria falar aqui um pouquinho hoje, não é, sobre esse assunto, que é um assunto que me incomoda muito, o que se faz com as crianças, mas eu também, se eu tiver um tempinho, eu vou também ensaiar um pouco uma reflexão sobre o intelectual de hoje, ok? Se der tempo. Viu, Eliana Olinda? Se der tempo. Não, eu quero que... Tem que controlar, sim. Todo mundo controlar. Eu sou uma pessoa controlada. Vocês não repararam? Totalmente. Bom. Eu vou tomar a liberdade de ler um texto para deixar as coisas mais claras. Então, se às vezes ele ficar um pouco mais lento, vocês desculpem, mas faz parte desse exercício. Houve um tempo em que surrar uma criança era próprio da conduta dos pais para melhor educar seus filhos. No interior da família, os genitores e os parentes, escorados pela legislação que sustentava a continuidade do regime da propriedade, providenciavam para que a boa educação se constituísse. Diante desse ideal, havia uma realidade cruel em que as mães abandonavam seus filhos na roda dos expostos, as deixavam morrer à míngua ou então embaladas por doses de láudano em seus caixotes berços, no interior de habitações fétidas, enquanto cumpriam suas intermináveis jornadas de trabalho. Se a historiografia do século XIX ainda está incompleta em relação à história das crianças proletárias, não são poucos os estudos das humanidades debruçados sobre a criança, na companhia das conclusões da psiquiatria, da nascente psicologia, para elaborar uma ortopedia educativa, uma pedagogia convincente. Ao mesmo tempo, crianças vivas permaneciam surradas pelos pais, e isso se ajustava à pedagogia com disciplina e moral, ser comportada, ter religião, obedecer os superiores, receber conhecimento, reconhecer-se incompleto e em formação. Nos lares, nas escolas, nos orfanatos, enfim, na fábrica, a criança estava disposta para seguir o que dela se esperava, educada pelo castigo, restando-lhe nos entrecruzamentos descontínuos de espaços disciplinares, as ruas, os bandos, a noite, as fugas,
o exercício de uma liberdade ameaçadora aos outros e a si. Eram educadas mal e bem para ter medo das constituídas autoridades terrenas e sobrenaturais. Estavam obrigadas a se acostumarem com o olho do poder vigilante do céu e da terra. Como crianças amedrontadas, tinham de expor sua coragem de viver, suas buscas por redenção, sorte, destacando-se no anonimato pela arte ou pela infração, ou manterem-se resignadas. Formavam bandos nômades em busca de algo e, por isso, tão perigosos. Eram tomados como homogêneos no interior de uma monstruosidade e deveriam receber uma resposta uniforme. Compunham com o perfil geral da disfunção a ser corrigida e destacavam-se dos demais pela desobediência que os dispunham como antissociais eventuais colaboradores da ordem policial e de gangues, operando no mercado ilegal como informantes e delatores ou até mesmo como pequenos sicários. A sociedade e o Estado tomaram iniciativas para corrigir condutas. Não tem nada. Eu preciso. Aqui. A sociedade e o Estado tomaram iniciativas para corrigir condutas. Primeiro, por meio de orfanatos e casas de correção. Cuidavam de retirar de circulação aqueles minúsculos perigosos zanzando maltrapilhos, solitariamente ou em grupos, provocando algaravias, sustos e contaminando a paisagem urbana reformulada. Nesses grupos havia órfãos, abandonados, gente de família operária desempregada ou ocupada, empregados temporários, pequenos trabalhadores usados e abusados, prestadores de serviço ao público ou às organizações ilegais. Meninas ágeis e tímidas, entrando e saindo dos bandos, eram pegas pelos cafetões para abastecer os bordéis, onde homens de bem saciavam suas fantasias, ou elas acabavam tornando-se costureiras, amas, pequenas ladras. Meninas e meninas andavam e dormiam pelas ruas e avenidas com seus espaços de lazer, prazer, trabalho e sustento. Passaram a ser vistas como ameaçadoras, as crianças perigosas. Identificadas como analfabetas, carentes de escola, de espaço para aprender, a formar boas famílias e ajustar-se ao trabalho, passaram a ser alvo do investimento pedagógico escolar. Ensinavam-lhes a amar a pátria, todos amam, né? Isso, lindo. As autoridades, e lhes forneciam um conhecimento geral sobre as coisas, precariamente lecionado, conformando uma grande sombra do iluminismo. A escola universal aparecia como alternativa e complemento aos orfanatos, prisões, casas de detenção, manicômios e, ao mesmo tempo, como regra e lei a ser apropriada como monopólio do Estado, ao lado das instituições voltadas para a repressão física e acrescentadas as demais maneiras de governamentalização. Iniciava-se a grande tarefa da pedagogia escolar universal. O aparelho repressivo de Estado e as organizações filantrópicas se desdobraram. A biopolítica também se ampliou, investindo em populações em seus territórios na cidade, com urbanizações, saneamentos, serviços de saúde, assistências sociais, unidades manicomiais, prisões, reformatórios, escolas, constituindo uma complexa rede disciplinar que dava segurança ao Estado diante da possibilidade iminente de uma guerra civil, de uma insurreição, de uma revolução. Começaram as campanhas para regulamentar as imigrações, investigar o tráfico de drogas,
ampliar a cidadania com vistas a conter as violências identificadas com pobres, terroristas, anarquistas, socialistas, depravados, bêbados, usuários de droga, prostitutas, crianças, a infindável classificação dos desclassificados. Inaugurou-se no século XX a era do proibicionismo como dispositivo contendor de violências, associado ao tratamento asilar, penitenciário e à universalização da escola como prevenção geral. Porém, nada disso impediu que as revoltas, as revoluções esboçadas no XIX encontrassem, surpreendentemente, no início do século XX, grande entrada. Na segunda metade do século XX, inicia-se a compleição de uma série de normativas por meio de organizações internacionais pretendendo regulamentar o regime dos castigos sobre o corpo e mente de crianças e jovens, pressionando diretamente os governos dos Estados nacionais. Declaração de Genebra de 24, Primeiro Congresso de Prevenção do Crime e Tratamento de Delinquente de 55 da ONU, Declaração dos Direitos da Criança de 59, Convenção Internacional dos Direitos da Criança de 89. Algo se passara desde a Revolução Russa que deixara inalterada a exposição de crianças não só a surras, sevícias surpreendentes recobertas pela moralidade dos praticantes, exploração do trabalho e desespero. Constatava-se que tanto no socialismo quanto no capitalismo, as crianças eram mais do que sujeitos de investimentos morais e pedagógicos, de instituições austeras, administrações filantrópicas e do Estado. No nazismo, criou-se o campo de concentração como administração para a morte. No caso soviético, as crianças deveriam ser incorporadas como componentes do modo de produção. Num caso, crianças como corpos disponíveis a experimentos científicos e à execução. Noutro, como corpos educados para a produção científica planificada. Em ambos os casos, o fortalecimento da nação e do Estado, combinando confinamento, extermínio e produtividade. Ninguém estava a salvo para salvar cada uma dessas sociedades. Não são poucos os estudos a respeito do funcionamento de campos de concentração. Talvez sejam irrisórios os que abordam a educação de crianças e seus interiores, incluindo a escola e suas extensões. No interior do campo de concentração, nazista e stalinista, as crianças estavam dispostas ao governo do campo, e esse não se fazia somente por meio da força de vigilância e aplicação de pena de morte pelo poder centralizado. Para funcionarem, exigiam colaboração dos próprios prisioneiros, sob a forma de adesão e colaboração na administração dos iguais para a morte, e também sob a condição de sobrevivente, uma virtualidade infinita da vida mortificada, sob situações de abreviação da existência. Viver com esperança de salvação, viver na resignação como delinquente. Os campos de concentração, diferente da prisão e dos recolhimentos para crianças e jovens, não estavam regulados por uma economia da pena e eficácia do medo. Funcionavam para governar vidas provisórias, extraindo delas produtividades, conivências, traições, trapaças e obediências alheias a uma ética de condutas e levando adiante a eficiência do terror. Em certo sentido, mantinha semelhanças com a prisão enquanto funcionamento dos mecanismos de acobertamento, delação, trabalho e prestação de serviços, assim como nutria a fragmentação, impossibilitando uma possível atração dos concentrados para revolta ou fuga.
Eu vou pedir para vocês se concentrarem agora, porque isso para mim é chave para falar no final sobre o que nós estamos vivendo hoje. Todavia ali encontrava-se a dobra da pena. A iminência da morte institucionalizava a necessidade de isolamentos, fossem eles derivados da cessão do poder central do campo para os próprios prisioneiros, como em Theresienstadt, no nazismo. Theresienstadt era governado no dia a dia por um conselho de velhos judeus, procedentes das classes mais altas e com renome internacional, intelectual. A esse conselho cabia decidir, quando solicitado pela administração do campo, quem deveria morrer, aguardando a sua própria vez ou a esperança de uma libertação externa. Fossem eles os mais reles funcionários responsáveis pela execução e os serviços imundos, como os próprios judeus designavam em Auschwitz os muçulmanos, distinguindo-os dos demais. O campo de concentração instituiu uma governamentalidade inovadora que dilatou as instituições austeras sob o signo da morte e da produtividade, na qual não se esperava mais docilidade pelo esgotamento das energias do corpo. O dispositivo da sobrevivência no campo de concentração, sob a ameaça da solução final e da resignação, produziu novos saberes, maneiras de governar verdades, modo de produzir, relações educativas com crianças, que levavam cada uma delas a ver o mundo restrito àquele espaço, principalmente os campos de concentração no stalinismo. Por conseguinte, os campos de concentração soviéticos foram além da escola dos campos de concentração nazistas. Nestes havia por parte dos judeus a esperança de sair de repente pelo final da guerra, por meio de uma possível comoção internacional ou por uma sublevação milagrosa. Então, os mais experimentados artistas e professores ensinavam no campo às crianças judias a cultura, alfabetizavam, introduziam noções de arte, faziam oficinas, falavam do mundo livre, dentro do limite de um cotidiano prolongado, sob o signo do medo, elevado à categoria de macabro, porque tudo isso era feito até a próxima solicitação de indicação de quem deveria ser o lote morto seguinte do campo de concentração. No caso soviético é diferente. A escola ensinava a alfabetização e a vida restrita no campo de concentração, voltada para produzir passivamente no seu interior, sob um perfil de normalidade, a continuidade do delinquente em sua prisão perpétua. É uma situação diferente, não? Neles, sob esse estado de coisas, cada um encontrava-se entre a condição de sobrevivente e a de habitante irremediável do campo. No primeiro caso, a morte estava próxima e imediata. No segundo, a morte biológica se distanciava da mortificação cotidiana. Se no campo de concentração nazista havia esperança de liberdade, no soviético se institucionalizava a resignação para se manter vivo ali dentro. Em ambos os casos, a execução iminente fazia de seus habitantes um conjunto disforme e assujeitado, disponível a ser governado e desejoso de um pastor. O campo de ninguém é inocente, ok? O campo de concentração conseguia pela primeira vez suprimir a revolta e a busca de liberdade do prisioneiro contra a prisão. Instituía a importância do governo no campo de concentração e criava mecanismos de enredamento e adesão de todos. Ok. Quanto que eu falei? Não.
Quanto que eu falei? 20 minutos. Tá. Umas palmadas. E de umas em diante é um passo rápido. Não é? Esse é um alerta para os defensores dos direitos da criança. Não é? Essa é a nova, o novo protocolo da boa conduta na educação das crianças. O castigo, como princípio de boa educação, prevalece nos lares e prevalece em tudo que a gente está encontrando, nas escolas, nas práticas psicopedagógicas, nos conselhos tutelares, na grande inovação das oficinas. Isso tudo continua sendo atravessado, não é possível conter o castigo. Esse é um problema. Essa é a questão-chave para lidar com crianças, não é? E, paradoxalmente, nós vivemos uma época de crença em cada vez mais punição. É um paradoxo. O que é isso? Tanta defesa de direitos e de liberdades de crianças, atravessada por um dos momentos mais terríveis da nossa cultura, que é o de punir ao máximo, não é? Tanto direito muito bem casado com a política da direita, que é a tolerância zero, não é? Que está assim, na roupinha de cada, não sei se de cada, mas de muita gente da esquerda. E talvez entre nós aqui, não é? Tolerante é uma boa prescrição, desde que a gente não esqueça que é tolerante com alguém que está embaixo. Você só pode ser tolerante com o que é inferior. E o inferior aceita essa situação porque ele ama obedecer. Você só está na condição de inferioridade, meu caro, porque você gosta de obedecer. O resto é direito. Chicotinho, não sei. Tem gente que gosta de obedecer de várias maneiras, né? Mas não sei se é esse. Não é? Aí poderia entrar no campo da perversidade, não gosto disso. Não é, porque tem gente que gosta de prazeres e prazeres. Eu acho que os prazeres são outro campo. Eu não estou falando dos prazeres, né? Antes estivesse aqui falando dos prazeres, né? Mas infelizmente não estou nesse campo. Eu vou abreviar essa porra toda, senão não vou acabar nunca. Deixa eu falar uma coisa que eu acho mais... Eu precisava situar esse conceito para vocês. Muita calma nessa hora. Eu precisava situar essa prática do campo de concentração por uma questão muito simples. Lá no campo de concentração, você governava ou pelos conselhos de velhos, ou pelos exercícios entre os resignados. Havia uma prática do campo de concentração que se aprendeu muito bem como uma racionalidade contemporânea da participação. Eu estava falando muito de direitos aqui, que era só para insinuar a criação ou a emergência na nossa sociedade de uma figura nova, não é? Eu chamaria de elites secundárias, que é justamente essa formada pelo conjunto dos assujeitados que acataram todos esses direitos conquistados ou conservados. Eu não sou maquiaveliano para ficar discutindo se é a conquista ou a conservação, mas eu estou vendo que isso é uma conservação, não é? Direitos de minorias conquistados que organizaram, num certo momento, não de cima para baixo, nem de baixo para cima, mas numa confluência, numa produção, uma elite secundária que é governada por lideranças que estão perfeitamente sintonizadas e permeabilizadas pelas elites principais.
Esse é um fato novo decorrente de uma coisa que nós estamos vivendo que se chama a participação. E quando eu estou falando de participação, não estou falando em democracia participativa. Estou falando de uma coisa muito participação para além dessa característica política. Eu estou falando de participação no sentido direto das nossas práticas. A prática econômica hoje exige que você participe, não é? A linguagem computo-informacional, ela exige participação. E essa produção econômica, orientada, muito bem sacada pelo Foucault, pela racionalidade neoliberal, não é? Produz um conjunto de práticas que estão articuladas por interfaces, ou seja, elas estão conectadas. Todos estamos conectados, não é? Do momento que você liga o computador ao que você produz junto com ele, e você precisa ser criativo, você precisa ser uma pessoa regrada, você precisa ser alguém capaz de elaborar protocolos, exercitá-los, e é dessa maneira que você participa como um empreendedor de si, no empreendedorismo social, com responsabilidade social, em função de uma sociedade que seja capaz de melhorar a si e a você com sustentabilidade. Eu fiz um pocket do que é, ou se vocês quiserem, em Twitter, porque é assim que as pessoas... Porque eu fico lá fazendo esse monte de reflexões lentas, propositalmente, porque essa é a nossa tarefa, pensar lentamente. Essa é a nossa tarefa. Mas também a gente tem que ter uma certa agilidade para, de repente, dizer, olha, isso aqui foi lento, porque eu precisava mostrar a emergência de uma prática que nos afeta hoje, aonde nós só nos comunicamos, não é, para usar largamente a noção deleuziana, de uma maneira contínua, não é, e intensificada, por meio dessa linguagem Twitter, rápida, instantânea, da comunicação instantânea, que todo mundo entende. É fácil eu falar agora, tranquilamente, sobre nós. E aí eu vou fazer uma reflexão, vou voltar a ficar um pouquinho lento. Tá bom? Só um pouquinho de paciência. Os que acharem muito chato, pode sair, eu não reparo não, viu? Eu não acho mal educado nessas coisas. Não acho. Para encerrar essa conversação, tomemos a situação colocada por Foucault a respeito do intelectual específico, que está virando a camisinha da universidade. Muito obrigado. Acho que a cantora careca também ia gostar, né, Eliana, dessa, não é? Bom, voltemos ao bom tom. Para encerrar essa conversação, tomemos a situação colocada por Foucault a respeito do intelectual específico na produção da verdade. Afastando-se da cômoda e pastoral posição do intelectual profeta platônico, redefinido pelo cristianismo e redimensionado desde o iluminismo, Michel Foucault, em seu tempo, voltou-se para o intelectual específico. Trata-se daquele que se situa, pronuncia e atravessa o interior de um combate de forças no espaço em que elas se dão, comprometido com a dissolução da relação fora-dentro, interior-exterior, alienação-consciência. No âmbito das humanidades, interpela suas práticas derivadas da biologia, economia e linguagem. Distancia-se da relação propiciada pelas tangências às funções decorrentes da biologia, que remetem à psicologia, à produção de normas, aos conflitos provenientes da economia, que repercutem na sociologia de regras. Isso é para os Foucaultianos à la Durkheim.
e das significações da linguagem para os cognitivos, transformadas em sistemas pela linguística e a literatura. O intelectual específico propicia o rompimento. Em sua época, Foucault, interessado na produção de um novo direito anti-soberania, aproximou-se das minorias. Por isso que eu fiz aquele Twitter rápido antes. Reparando em seus deslocamentos e nas possibilidades de ultrapassagens. Ao comprometer-se na luta contra as prisões, ao lado de encarcerados e pessoas a eles relacionadas, questionou o humanismo na prisão, os efeitos das reformas, os limites do direito penal, as inúmeras variações de rebeliões e a impossível adequação do confinamento como forma de garantia de liberdades, em decorrência da sua funcionalidade em defesa da sociedade. A prisão é o grande fracasso moderno, mas ninguém abre mão dela. Seus demais estudos e práticas produziram problemas sobre a pertinência dos espaços disciplinares destinados aos perigosos e mobilizaram novas experimentações de liberdades relativas às infrações ao desmontar a construção da delinquência, da doença mental, do anormal, formuladas pela confluência entre saber do direito, da medicina e das humanidades em geral. O intelectual específico, então, para Foucault, é o parceiro na luta contra a sujeição, mas também contra o assujeitamento. Dessa fusão de práticas, emerge esse intelectual específico na produção de um direito anti-soberania, isso ninguém investe, né? Compondo uma ética política que começa em cada um como o problema, segundo Foucault, de nossa época, daquela época que ele estava falando. A sociedade disciplinar cedeu espaço à sociedade de segurança, ou mesmo de controle, como indicou Deleuze, e em breve tempo redesenhou a especificidade possível destacada por Foucault, acompanhando aquelas várias minorias potentes, vide Deleuze sobre minoria potente, né? Como uma nova cara para as especializações. Vou repetir. Em breve tempo se redesenhou a especificidade possível como uma nova cara para as especializações. Ampliou-as com direitos de minorias, acomodando resistências capturáveis em participação contínua e variada. Por isso que eu falei da participação. Não se trata mais, portanto, de promover a crítica a especializações em si ou em restaurar, noutro patamar, o rebaixamento do chamado intelectual crítico. As especializações ganharam outras amplificações contínuas e, pelo exercício variável de ocupações, o intelectual especialista metamorfoseou-se em agente propenso à participação colaborativa e, como tal, disponível a alternativas e negociações. Na sociedade de controles, com costumes modificáveis e austeros, é a última página, o intelectual exercita práticas de direito, programações, isso é o que nós fazemos. Práticas de direito, programações, monitoramentos de condutas, como um astuto favorecedor de novas mentalidades relativas ao incessante aperfeiçoamento democrático. Exige-se que esse intelectual saiba e transite pelos inconstantes meandros das localidades e medeie organizações, compondo os muitos fluxos que relacionam os cidadãos portadores de direitos. É a partir do local recoberto por tramitações planetárias, articuladas pela sociedade civil organizada e governos, que se produz uma participação contínua, negociada e apta. Perpassando os diversos planos dessa nova consolidação, o intelectual especialista, e não o específico,
ganhou inúmeros perfis ajustados e variáveis que o situaram agora entre os diferentes fluxos velozes e modificáveis como um intelectual modulador. É isso que nós somos. Nós, não sei, os intelectuais. Cada um veste o que quiser. Nem o intelectual específico, contraposicionado da sociedade disciplinar, como colocava Foucault, nem o intelectual crítico e propositivo de uma nova sociedade igualitária são mais eficientes, referências ou ídolos. Nessa sociedade agendada em participações asseguradas e em variações contínuas, é o intelectual cidadão democratizado e portador de direitos, o intelectual modulador, é a ele que se destinam os ajustes, as inovações e as consolidações de direitos soberanos. Todos participam na comunidade e fora dela. Não existe dentro e fora. Estamos diante de uma nova problematização na qual quem resiste numa sociedade de segurança ou controle vê-se diante das novas composições de forças que colocam também em questionamento a maneira pela qual, precipitadamente, certos analistas deslocaram a biopolítica para um efeito de multidão, esperando a partir daí que fosse possível um novo caminho diante do biopoder, constatando as condições suficientes e necessárias para uma outra globalização, com uma democracia real diante da falsa democracia global. Essa tentativa de equacionamento e direção sinaliza o impasse em que se encontra, para usar uma expressão bem paulistana, o bom e velho intelectual. Isso é uma expressão bem uspiana. O problema é extremamente arrogante, não é, como vocês notaram. O problema persiste com a continuidade de prisões, manicômios, reformatórios e demais instituições disciplinares acopladas às novas caracterizações do controle a céu aberto, para o qual contribuem decisivamente as minorias organizadas, funcionando como elites secundárias, de suporte às tradicionais elites, conectando os intelectuais profetas e os especialistas, ocupados com totalidades e particularidades, como um intelectual, então, modulador, na produção da verdade que se refaz agora pela predominância do trabalho intelectual sobre o trabalho manual, em um espaço planetário voltado para a dinamização da relação capital humano. Ninguém mais fala em capital-trabalho, a não ser na universidade. Convocados a participar por dentro e por fora da materialidade e das imaterialidades, e convencidos da prática democrática participativa, colaboram para a institucionalização de um outro novo dentro do mesmo. Cabe ao intelectual específico, no sentido Foucaultiano, produzir uma nova política da verdade e corajosamente colocar-se como um parresiasta na ágora democrática atual. Enquanto isso, intelectuais e populações ocupadas, estamos todos ocupados, transitam como portadores de liberdades pelos monitoramentos que os dispõem como forças reativas atuantes nesse campo de concentração a céu aberto. Eu queria, só para encerrar, dizer que eu acho muito importante que a gente estude práticas de judicialização, de juridicialização, que nós não percamos essas distinções de vista, que não gosto dessa palavra, banalizemos esse conceito, porque ele está sendo produzido nesse momento, ele não está definido e fechado.
Mas há um outro que já está fechado há muito tempo, que eu gostaria que vocês não esquecessem, jamais, não é? Que além do juiz, do justo, da justiça, da judicialização, a única coisa que permanece é a criança judiada. Muito obrigado. Muito obrigado por me ouvirem, muito obrigado pela Eliana, por ter tido paciência de deixar eu escapar sem me atormentar, e espero que eu tenha excedido o tempo, em alguma medida, porque nós vivemos hoje um momento de que é preciso, às vezes, exceder. Não é? O Twitter só pode até 20, tudo só pode uma vez, então a gente vazar de vez em quando faz bem, não é? Ok?